Graça e paz a todos, aqueles que eu ainda não vi, bom dia. Bom dia aos que estão em casa. Queria começar essa reunião com uma oração, amém? Se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia em Tua presença, por essa manhã que o Senhor nos deu, Pai, em que nós nos reunimos para Te adorar e Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nessa manhã nós queremos Te louvar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e faz e ainda está Te fazendo, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai. Nós queremos Te louvar com nossas vidas e ser instrumentos na Tua mão, Pai, para que o Teu reino sempre seja estabelecido aqui na terra, Pai, assim como é no céu. Nós queremos Te pedir por aqueles que ainda estão vindo, Senhor Deus, à Tua casa, o Senhor possa estar protegendo, mas também aqueles que não vieram, o Senhor possa estar guardando a cada um, Senhor Deus, e abençoando também, Senhor Deus, se eles nos acompanham no culto nesta manhã, Pai. Nós Te louvamos e Te pedimos, fica conosco, Pai, neste momento de adoração e louvor ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Eu queria começar lendo o Salmo 24. Você não precisa abrir, que eu já vou dar sequência aqui para a gente não prolongar. E diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus de sua salvação. São esses os que Te buscam e adoram em Tua presença, ó Deus de Jacó. Até aqui. Amém? Que nós possamos ter as mãos limpas e o coração puro nessa manhã. Amém? Primeira música que nós vamos cantar, uma música mais agitada. Se você puder, você fique de pé, se não, você pode ficar sentado. Você fique à vontade e a gente vai começar essa primeira música, Senhor, Te Quero. Amém? Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Busco toda hora, espero por Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Te quero. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Te quero. Seguindo para o alvo eu vou,
última música, Cria em Mim, ó Deus. Coração puro, e renova um espírito inabalável. Tire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Eu quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Diz que não vai ser tão fácil. Mais difícil É continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós O teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil É continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra Assim como todos conhecem, a gente acabou de cantar um versículo de Davi,
que está em Salmo 51, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável, né? Deixa eu ler aqui. Está lá em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Esse momento que Davi, ele escreveu esse salmo, foi logo após da queda de Davi, após ele ter pecado. Então, Davi reconhece o seu pecado e pede a Deus que ele crie um coração puro, para que ele possa realmente adorar o Senhor de coração limpo, e que o Senhor possa receber a adoração de Davi. Então, que o Senhor nessa manhã possa criar em nós um coração puro. Amém? Próxima música é a música Diante da Cruz. Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia.
estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Só a igreja, prostro-me. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sobre a morte já venceu, a sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Amém. Nesse momento, vamos aproveitar e trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor, amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele pra sempre. Amém. Glória. Cante nessa manhã, glória. Glória, glória, é para ti, Jesus. Glória, glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Amém. Bom dia a todos. Que a graça do nosso Deus possa estar conosco nesta manhã.
Vamos nos colocar diante de Deus em oração mais uma vez, pedindo a direção dEle, a graça dEle sobre as nossas vidas, enquanto nós estudamos um pouco da Sua palavra. Eterno Deus, nós te agradecemos por estender sobre nós da Tua bondade, do Teu cuidado e graça sobre nossas vidas. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença santa e queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesta manhã, ó Deus. Fala conosco. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que vocês notaram de que o Sérgio estava sentado o tempo todo aí na frente. Passei sexta e sábado de cama. Minha coluna não está legal, mas não foi por causa disso. Não posso ficar muito tempo deitado. E alguma coisa que eu comi afetou o meu organismo e simplesmente deu um chilique na minha vida. Mas não se preocupem, Deus me deu forças para estar aqui nesta manhã e queremos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 5, versos 17 a 26. Lucas capítulo 5, versos 17 até 26. Esse texto narra a cura de um paralítico que foi trazido perante Jesus e ele foi libertado da sua enfermidade, da sua paralisia. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. O texto que nós acabamos de ler, ela fala sobre quem é Jesus, o que ele fez. Uma coisa que só poderia ser feito se ele não fosse Deus. E vamos manter o verso 24 como um texto áureo desta manhã. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados.
No Evangelho de Marcos, está escrito que Jesus retornou para Cafarnaum, dias depois de curar o leproso, tema que nós estudamos no domingo passado. Muitas pessoas souberam que ele estava na cidade e se dirigiram para o local onde ele estava para ouvi-lo falar do reino de Deus, dos ensinos de Deus. E a Bíblia nos ensina que foram tantas as pessoas que encheram aquela casa, que estava tão repleta de pessoas que não tinha como alguém passar mais pela porta. E a cura do paralítico está narrado também nos evangelhos de Mateus e Marcos. E Lucas acrescenta algo que não consta nesses outros evangelhos. Achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E Lucas acrescenta ainda que o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu achei curioso que Lucas escreve vindos de todas as aldeias da Galileia, Judeia e de Jerusalém. Se vocês notaram no mapa bíblico, Jerusalém fica na Judeia. Talvez Jerusalém, por ser o centro religioso da época, é que Lucas tenha inserido Jerusalém como a parte da Judeia. E alguns personagens são comuns nesse capítulo 5 que nós lemos. Jesus está em evidência, os fariseus, os mestres da lei, o povo e os 4 amigos que trazem um paralítico. É interessante a gente notar, ao saber um pouco sobre quem eram os fariseus. Os fariseus eram integrantes de um partido formado entre os judeus. Alguns estudiosos consideravam os fariseus como sendo uma seita religiosa. Existem algumas dúvidas ainda. E defendiam não apenas os seus pontos de vista religiosos, mas tentavam também influenciar líderes do governo. Durante todo o tempo da vida de Jesus, eles tentaram influenciar os governadores de Roma, que estavam na Judeia. E sempre estavam incitando o povo para preservar o judaísmo. Daí podemos notar porque eles perseguiram fervorosamente Paulo de Tarso quando ele deixou de ser fariseu. E os fariseus eram conhecidos pela estrita observância, não só da lei escrita, como a lei de Moisés, mas também a tradição oral. Quando se fala em lei oral, são códigos, são interpretações sobre códigos de conduta, rituais, adoração, relações interpessoais, festivais, relações maritais e reivindicações sobre danos. Existe também um outro grupo de pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, que eram os mestres da lei. Nem todos os mestres da lei eram fariseus, mas eram judeus versados na lei. E eram responsáveis por interpretar as leis para tornar isso compreensível perante as pessoas. Só que ao longo do decorrer do tempo, a coisa mudou.
Eles tinham que ensinar a lei para que o povo vivesse conforme a lei. Mas como eles viviam numa tradição muito feroz em guardar a lei, eles não perceberam que aos poucos eles foram afastando do espírito da lei. E começaram a ensinar coisas para o povo e se tornou algo muito difícil das pessoas obedecerem os mandamentos de Deus, de compreender o seu verdadeiro significado. E muitos desses mestres da lei se tornaram fervorosos opositores durante o ministério de Jesus, com o intuito de prejudicar o ministério de Jesus, fazendo perguntas capciosas, perguntas difíceis e às vezes perguntas ardilosas. Nós vamos ver isso ao longo do estudo de Lucas. Mas os mestres da lei e os fariseus que estavam ali para ouvir Jesus, eles estavam apenas dispostos a saber, ou melhor, examinar quem era Jesus. Como que alguém que não era fariseu, como é que alguém que não era mestre da lei podia ensinar coisas de Deus sem ter estudado? Por isso, eles queriam apenas examinar quem é Jesus. Jesus não tinha frequentado a escola dos fariseus, não tinha frequentado a escola dos mestres da lei. Mas como que ele pode falar de Deus? Só que nesse evento que nós lemos, da cura de um paralítico, Jesus está demonstrando quem ele é, através da cura de um paralítico. E a cura, juntamente com o pronunciamento do perdão dos pecados, que devem ter assustado tremendamente os fariseus e os mestres da lei, mas também outras pessoas estavam ali assustados. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Lucas continua a sua narrativa dizendo que alguns homens trouxeram um paralítico deitado na sua maca. No Evangelho de Marcos é narrado que 4 amigos trouxeram o paralítico. E quando chegaram até a casa, não tinham como entrar. Não tinham nem como passar pela porta e nem como entrar por uma janela. Você pode imaginar o desespero das pessoas, desses amigos, trazendo alguém que precisava ser curado, que Jesus poderia curá-lo e não poder chegar até Jesus. Se fosse você, um desses 4 amigos, o que você teria feito? E como não encontraram um jeito de entrar na casa, o que eles fizeram? Eles subiram pela escada externa que sempre existia numa casa daquela época, subiram e foram até o telhado. E desceram o paralítico, abrindo um espaço no telhado. Lembrando que naquela época a casa era coberta de palha, o telhado era uma palha, ou placas que poderiam ser removidas. E assim desceram um amigo. Imagina o transtorno que causaram. Interromperam Jesus falando. Assustaram todo mundo que estava na casa.
Imagino que as pessoas devem ter se espremido mais ainda para poder descer aquela maca na frente de Jesus. Isso mostra a determinação, a fé dos amigos do paralítico, porque eles contavam que Jesus era a pessoa que poderia curá-lo. E Jesus, vendo-lhes a fé que foi evidenciada pela determinação dos amigos em trazer o paralítico até ele. É engraçado que Lucas escreve, Jesus vendo-lhes a fé. A fé é algo que pode ser visto. Eu fiquei pensando seriamente sobre isso. Será que aquilo que existe em nós, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, demonstram a fé que nós defendemos ter? Se Jesus visse a nossa conduta, ele poderia realmente ver a fé em nós. Nós precisamos ter fé de que as nossas necessidades serão satisfeitas. Mas também precisamos ter fé de que Jesus pode e satisfará as necessidades de outras pessoas que trouxemos diante dele. E Jesus olha para aquele paralítico e diz: homem, os seus pecados estão perdoados. A expressão na voz passiva, seus pecados estão perdoados, era a forma judaica de fazer um pronunciamento quando não queria colocar ou não queria expressar o nome de Deus por ser ofensivo. Mas a afirmação de Jesus, os seus pecados estão perdoados, era como se Jesus tivesse dito: eu perdoo os seus pecados. E o perdão é prerrogativa de Deus. Foi assim que os fariseus e os mestres da lei entenderam, ou concluíram. Pois eles estavam procurando motivos para condenar Jesus. O Antigo Testamento, se nós vasculharmos o Antigo Testamento, frequentemente faz ligações entre cura e perdão. Cura é a manifestação externa de que o perdão foi concedido. Por exemplo, lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós encontramos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Também em Salmos 103, verso 3, é Ele quem perdoa as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Mas Jesus olha para aquele paralítico e diz: homem, perdoados estão os seus pecados. Talvez não fosse exatamente isso que as pessoas queriam ouvir, nem tampouco o paralítico.
Você pode imaginar aqueles 4 amigos olhando para baixo, vendo o seu amigo paralítico, olhando para Jesus, e o Jesus diz assim: eu perdoo os seus pecados. Eles trouxeram o amigo paralítico para ser curado. E Jesus está preocupado com outras coisas, né? Não com a cura do paralítico. E talvez o paralítico naquele instante deve ter sentido uma certa frustração. Caramba, eu vim aqui para ser curado e ele fala que os meus pecados estão perdoados. Mas Jesus conhece a necessidade real do paralítico. Jesus sabe exatamente o que é mais importante na vida daquele homem. Jesus sabe que a cura espiritual é muito mais importante do que a cura física. Pensando bem, que bem existe ser libertado da paralisia e ele fosse caminhando direto para o inferno. Mas Jesus não deu a entender, em lugar nenhum da Bíblia diz que o paralítico era pecador. Jesus também não se refere que a paralisia dele foi causada pelo pecado. Mas Jesus está apontando para a maior necessidade do homem, mostrando que a raiz de todas as dores e sofrimentos é devido à condição pecadora do homem. Pelas palavras de Jesus, os seus pecados estão perdoados. Compreendemos que o perdão dos pecados tem prioridade sobre a cura do corpo. Os judeus tinham a tendência de fazer uma conexão direta entre pecado e aflição. Quanto maior a aflição, mais sério deve ter sido o pecado. E Jesus procurou combater esse erro durante o seu ministério. Em certa ocasião, está lá em Lucas 13:4, quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Os próprios discípulos de Jesus tinham esse entendimento. Pecou, sofre. No capítulo 9 de João, no verso 1 e 2, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus conclui dizendo assim: não foi nem ele nem os pais dele. Foi para que a glória de Deus se manifestasse. Mas por outro lado, nós não devemos ter pensamentos superficiais, levianos ou duvidosos, porque sempre existe uma conexão entre o pecado e o sofrimento. Isso começa lá no Gênesis. Se não houvesse pecado, não haveria nenhuma doença ou sofrimento. Sempre voltamos para o Gênesis. Cura é uma ação graciosa de Deus. Doenças e enfermidades ou mortes são consequências da natureza pecaminosa de todos os homens. Por isso, Jesus olha para aquele paralítico e diz: perdoados são os teus pecados.
Porque no coração do homem sempre tem idolatria, sempre tem impureza, sempre tem paixão lasciva, sempre tem avareza, ira, indignação, maldade, mentira e por aí afora. Homem, os seus pecados estão perdoados. O pronunciamento de perdão de Jesus é o reconhecimento de que o homem pode ser genuinamente curado quando o dano causado pelo pecado tem sido sanado através do perdão dos pecados por Deus. E quando os fariseus e os mestres da lei ouviram Jesus dizendo os seus pecados estão perdoados, eles começaram a contestar, a arguir entre eles. Quem pode perdoar pecado senão Deus, somente Deus? Mas a postura dos fariseus e dos mestres da lei tem uma explicação dentro da Bíblia. Isaías 1,18 diz: o Senhor diz, venha, pois vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam semelhantes ao carmesim, eles se tornarão como a lã. Em Isaías 43:25, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Miqueias 7:19, ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A conclusão dos fariseus e dos mestres da lei estava correta, segundo a lógica humana, de que somente Deus poderia perdoar pecados. Porém, o equívoco dos fariseus e dos mestres da lei estava na relutância deles em ver quem era Jesus na realidade. Eles não conseguiram compreender que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, o enviado de Deus. Por isso assumiram que Jesus estava cometendo uma blasfêmia. Bom, se Jesus não fosse o Filho de Deus, então ele estaria sendo um arrogante sem igual. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, estaria cometendo uma blasfêmia ao dizer, perdoados são os teus pecados. Isso nos mostra que somente Deus e Jesus pode resolver o problema do nosso coração, do nosso pecado. Nós não temos condições de perdoar a nós mesmos, porque não temos nem poder, nem autoridade para tal façanha. Porque nós somos também pecadores. Nós devemos compreender que Deus verdadeiramente e corretamente nos perdoa à vista do que Jesus fez na cruz do Calvário. A compreensão de que podemos obter perdão através do arrependimento é sempre criado pela certeza de que o perdão é uma dádiva por causa da graça de Deus e não devido a algum mérito que possamos ter. E Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus e da lei, pergunta: o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Jesus sabia exatamente o que estava passando pela cabeça dos fariseus e dos mestres da lei. Em João capítulo 2, verso 25, diz o seguinte:
Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece os segredos íntimos do coração. Ele lê os pensamentos das pessoas como se lê um livro. Olha só como é interessante. Em João, capítulo 4, verso 16 a 18, encontramos a conversa de Jesus com uma mulher samaritana à beira do poço. Em determinado momento da conversa, Jesus diz o seguinte para a mulher: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Não há como tapear Jesus, não dá para enganar Jesus. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Eu fico imaginando que os mestres da lei, os fariseus, sentiram como se tivesse colocado numa sinuca. Não tem saída. Ninguém tem poder para perdoar pecados. Ninguém tem poder para fazer um paralítico andar. Então aqueles mestres da lei, os fariseus, não tinham o que responder. Não tinham o que responder. O perdão é algo imaterial, invisível. Jesus disse para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Para as pessoas que estavam à volta, não podiam ver absolutamente nada. Mas sabiam de uma coisa: sabiam que se o pecado fosse perdoado, aquele homem sairia dali andando. E Jesus acrescenta algo que mostra quem Ele é. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu digo a você, ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus está demonstrando a sua divindade. O que nós podemos extrair desse texto que nós lemos? Muitas pessoas vêm até Jesus na busca de coisas que elas acham que são importantes. Querem que Deus lhe dê direção para as suas vidas, querem a ajuda de Deus nas suas finanças, querem que Deus lhes dê um emprego, querem que Deus lhe dê cura da enfermidade, querem que Deus ajude a resolver seus problemas conjugais ou familiares. E podemos ter uma lista muito grande. Não há nada de errado em desejar a ajuda de Deus nessas coisas. Porque a palavra de Deus diz que todas as nossas necessidades sejam conhecidas diante do Senhor com súplicas e ações de graças. Mas Jesus sabe exatamente o que é mais importante em nossas vidas. Embora tenhamos uma diversidade de coisas que queremos que Deus faça por nós, Jesus sabe o que realmente precisamos é o perdão dos nossos pecados. No domingo passado, quando mencionei as palavras do pastor Thomas Bernard, que diz: nosso senso de pecado está na proporção da nossa proximidade a Deus. Deus é possuidor de uma santidade inerente que nós não conseguimos imaginar.
Ainda que nós não tenhamos cometido pecado algum, ao aproximarmos desse Deus santo, ou Deus Santíssimo, vamos perceber de que a natureza humana deixa a desejar. É inútil dar a alguém que está morrendo de câncer um comprimido de aspirina para tomar. Pode aliviar um pouco a dor, mas o câncer vai continuar. O paralítico poderia ser curado, mas poderia ir caminhando para o inferno porque não teve seus pecados perdoados por Jesus. Deus quer curar das nossas doenças ou enfermidades? Certamente que sim. Ele quer, acima de tudo, libertar-nos do pecado. E isso somente vem pela fé em Jesus e pela graça de Deus. É interessante como Lucas termina esse trecho da cura do paralítico. Hoje vimos coisas estranhas. Numa versão antiga da Bíblia diz, hoje vimos prodígios. Os fariseus e os mestres da lei talvez tenham concluído que Jesus usou o poder do diabo para realizar o milagre. Algumas pessoas daquele grupo que estava na casa creram em Jesus para a vida eterna, após verem tão grande milagre sendo realizado por Jesus. Outras pessoas talvez tenham decidido seguir Jesus mais um pouco. Vamos ver o que mais ele tem para ensinar. Vamos ver que tipo de milagre ele vai fazer, ou que tipo de cura ele vai fazer. Outras pessoas também tenham decidido a seguir os ensinamentos dos fariseus e dos mestres da lei. Mas a grande questão é nós. O que nós faremos de Jesus? Qual é a nossa resposta? Nenhum ensinamento bíblico tem seu valor se não provocar uma mudança em nossas vidas. Podemos achar que a palavra de Deus é maravilhosa, podemos achar que realmente isso é verdade e não passar nada mais do que isso. Então a grande questão é, que faremos de Jesus? Qual é a nossa resposta? Que devo fazer com Jesus? Qual é a coisa mais importante que eu preciso saber sobre quem é Jesus? São perguntas importantes que nós podemos fazer para obter respostas. Para aprofundar no conhecimento de Jesus, nós vamos gastar a nossa vida inteira. Tamanha é a grandiosidade da pessoa de Jesus. Porque Ele é Deus. Ele é o Deus que salva para a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Tito, capítulo 2, verso 13.
aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tudo que Jesus precisava para curar o paralítico era a sua palavra. Existe um maravilhoso poder curador, restaurador nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus, para aqueles que se achegam a Ele com fé. Entretanto, Jesus não quer apenas curar, Ele quer salvar, para que a criatura feita à imagem e à semelhança de Deus possa exaltá-lo, glorificá-lo na eternidade ao lado dele. E esperamos que um dia, possamos estar ao lado de Jesus para exaltá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo. Porque esse é o nosso papel. E para a glória de Deus é que nós fomos criados. Não podemos jogar isso fora. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por cercar-nos com a tua bondade e com o teu cuidado. Tu és excelso em tudo aquilo que o Senhor faz. Não há palavras para descrever quem é o Senhor. Não há palavras para descrever a tua santidade, Senhor. Mas nós queremos te pedir humildemente, santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor, através da tua palavra, para podermos viver vidas que agradam a ti, ó Deus. Caminha conosco durante mais uma semana, Senhor, e guia-nos, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.